Thiago Nunes subiu no telhado no Corinthians. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico quais os motivos que levaram a diretoria do Timão a cogitar a demissão do técnico nos próximos dias. Também preciso te atualizar sobre as novidades em relação à redução de salários nos clubes gigantes do futebol europeu e também nos clubes brasileiros. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Como é legal ter você aqui em mais um vídeo. Espero que você curta o vídeo, assista até o final e se gostar não esqueça de dar um like por aqui, além de se inscrever e de acionar o sininho. Tudo isso é bem importante para que o canal do Nicola continue crescendo rumo aos 700 mil inscritos. Bom, quero começar esse vídeo falando sobre o Fortaleza, que deu mais uma bela demonstração de organização e de sincronia entre elenco, diretoria e comissão técnica. O Fortaleza conseguiu chegar a um acordo com os jogadores e terá salários reduzidos nos meses de março e abril. Já te explico já essa história. Primeiro quero te dizer que conversei com o presidente do Fortaleza, com o Marcelo Paz, que deu detalhes de como é que se deu esse acordo. E para começar ele contou que foi um acordo coletivo com todo mundo apoiando a ideia. Como vai funcionar? No mês de março, os jogadores abriram mão de 25% do recebimento no ato. Ou seja, no próximo mês, em abril, em vez de pagar 100% do salário de março, no próximo mês a diretoria vai pagar 75% e os outros 25% vão ficar condicionados ao retorno das competições. Assim que a bola voltar a rolar, os jogadores recebem esses 25%. Já no mês de abril, 10% de renúncia de todos os salários. O que significa isso? Que os jogadores abriram mão de 10% e mais 15% vão ficar também atrelados a um pagamento futuro de acordo com a volta das competições. É importante dizer que o mesmo raciocínio vai valer para executivos e para dirigentes do Fortaleza. Tá todo mundo no mesmo barco. Você pode estar se perguntando do Rogério Ceni se ele também entrou nessa divisão. E a resposta é não, até porque o Rogério no começo desse ano já doou 100 mil reais. Sim, Rogério Ceni doou 100 mil reais do próprio bolso para a construção de um centro de treinamento melhor do Fortaleza. Essa discussão sobre redução ou não do salário certamente vai ser a tônica dos noticiários por aqui nos próximos dias. E já é assim na Europa. Quero te atualizar como andam as conversas entre os dirigentes e os jogadores dos principais clubes do futebol europeu. Começando pela Juventus, e aí olha que história legal. O Chiellini, que é super importante dentro do elenco da Juventus, fez uma sugestão, ou melhor, fez 3 sugestões com ideias de como os jogadores poderiam ajudar a Juventus nesse momento. Juventus que tem a maior folha salarial do futebol italiano e é a grande campeã. Uma dessas propostas do zagueiro é de que todos os jogadores da Juventus abram mão dos salários do mês de março e tenham seus salários congelados até a volta do campeonato italiano. A Itália que sofre demais com o coronavírus. De quinta para sexta foram 919 novas mortes num período de apenas 24 horas. Já no Bayern de Munique, o corte deve ser de 20% dos salários de todos os funcionários e jogadores. E isso vai ser feito para evitar que existam demissões de funcionários. Os jogadores começaram a escutar rumores de que haveria necessidade de cortar e provavelmente os cortes não seriam com os jogadores e sim com funcionários mais antigos no Bayern. Então houve um consenso e todo mundo topou abrir mão de 20% para que os empregos fossem conservados. Queria falar também sobre a Inglaterra. Na Inglaterra é a situação mais indefinida, até porque tudo na Inglaterra, quando o assunto é coronavírus, parece estar meio atrasado. Os clubes grandes acenam com a possibilidade de não precisar reduzir os salários, mas os times médios e pequenos da Premier League, mesmo com uma cota de televisão muito alta, podem ter de recorrer a essas reduções. Quero falar também sobre o PSG, time de Neymar, Thiago Silva e companhia limitada. A tendência é de que exista uma redução de 30% nos vencimentos dos jogadores. PSG que tem a folha salarial mais cara do futebol francês e certamente uma das 5 maiores do futebol na Europa. Para fechar, quero falar sobre a Espanha. O Real Madrid ainda não decidiu de forma oficial, mas caminha para que não exista qualquer redução nos salários dos atletas, pelo menos por enquanto. Já no Barcelona a situação é adversa ou oposta, como queiram. O Barcelona, através de seus dirigentes, sugeriu nos últimos dias uma redução que poderia chegar até 50% dos salários. Os jogadores não gostaram e rejeitaram essa possibilidade. E aí é importante dizer que há uma briga antiga entre dirigentes e jogadores, vestiário rachado há bastante tempo. E para tentar resolver essa história, o Barcelona pode recorrer a um mecanismo chamado expediente de regulação temporal de emprego. Baita nome difícil, né? Mas graças a isso,
qualquer clube na Espanha pode reduzir os salários dos atletas. E a discussão no Barcelona, a partir desse mecanismo, seria de uma redução entre 20% e 30%, mas nada até agora está definido. Para fechar o vídeo, guardei o assunto mais polêmico e palpitante para o fim. Quem assiste ao canal do Nicola com frequência certamente viu recentemente, vou até deixar o link aqui, um vídeo em que eu conto que o Thiago Nunes estava garantido para o restante da temporada. A ideia dos dirigentes era cobrar os jogadores, até porque o Corinthians tem trocado bastante de técnico e o resultado nos últimos 2 anos não apareceu. Mas, porém, contudo e todavia, Thiago Nunes conseguiu morrer pela boca ou ficar a perigo por causa da boca. É que ele deu recentemente uma entrevista ao Band Esportes, entrevista bem longa, de 77 minutos, e ele conseguiu queimar o filme dele legal, com dirigentes, com funcionários, com membros da comissão técnica, tudo porque nesse bate-papo de 77 minutos, o Thiago Nunes praticamente não admitiu culpa nenhuma nos fracassos recentes do Corinthians, e conseguiu colocar a culpa em várias outras pessoas, menos nele. Por exemplo, ele afirmou que o Cifute, o Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, parece sucateado. Esse centro de inteligência faz análise de jogadores. Também cornetou a falta de relação entre o Sub-20, o Sub-23 e o time principal. E em momento algum reconheceu erros, por exemplo na escalação do time contra o Guarani, ou em mexidas ao longo das últimas partidas que lhe renderam muitas críticas junto ao torcedor. Consequência dessa entrevista: um dirigente e um funcionário do Corinthians chegaram a me procurar por WhatsApp para demonstrar toda a irritação da coletividade corintiana. E quando eu falo coletividade, eu não estou falando de torcedores não, estou falando de funcionários e pessoas que trabalham no dia a dia com o Thiago, porque ele quis se isentar das responsabilidades e começou a repassar problemas. Enfim, procurei um dirigente importante do Corinthians para entender qual era a possibilidade de o Corinthians mudar aquela ideia de manter o Thiago Nunes a todo custo. E aí a frase é importante, abre aspas, 2 pontos. Ele está na corda bamba, acabou falando muito mais do que devia, fecha aspas. Não posso identificar o dirigente, até porque é uma relação de confiança, ele me pediu off, mas ele admitiu ou permitiu que eu publicasse, que eu divulgasse essa frase. Então, a partir de agora, não vou ficar nem um pouco surpreso se nos próximos dias o Corinthians anunciar a demissão do Thiago Nunes, o que garantiria ao clube uma bela economia de salário, até porque o Thiago e seus 6 auxiliares, isso mesmo, ele tem 6 auxiliares no Corinthians, custam R$800 mil por mês. Se o Corinthians, por exemplo, ficar 2 meses sem jogar, já é uma economia de R$1.600.000 com o Thiago e seus auxiliares. E além de custar caro, o Thiago ainda tomou algumas decisões bem controversas que até hoje não foram engolidas pela diretoria, como por exemplo o pedido de dispensa do Ralf, que a diretoria acabou aceitando. As contratações também são controversas. Ele foi o grande responsável por bancar a contratação do Luan, garantindo que o ex-meia do Grêmio daria certo no Corinthians, o que até agora não aconteceu. O Sid Clay e o Johnny Gonzalez foram aprovados por ele, e o Pedro Henrique e o Camacho só estão no Corinthians a pedido do treinador. E por todo esse pacote dá para dizer sem medo de errar que o Thiago Nunes subiu no telhado e está seriamente ameaçado de demissão. Bom pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e as informações. Também torço para que vocês estejam em casa, saudáveis, curtindo o sábado na companhia das famílias. É importante que vocês se cuidem e cuidem também dos outros, dos mais velhos, dos mais novos e daqueles em condição de risco. Se você curtiu o vídeo, não esquece de dar um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal da Nicola é bem fácil. Só apertar um botãozinho vermelho de inscreva-se, que fica aparecendo o tempo inteiro durante o vídeo por aqui. Aproveita e também aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. E vou começar a fazer lives com bastante frequência durante esse período de quarentena, tentando entrevistar pessoas interessantes para que vocês também façam perguntas. E para fechar, quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Tô sempre postando na minha conta do Instagram informações e vídeos que eu faço aqui no YouTube. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!